Falamos também da vida de... Oh, me ajuda aí. Deixa eu ver se vocês lembram da mensagem. Falamos da vida de quem mais, além de Samuel? De Jonas, de quem mais? Elias, Eliseu, dos filhos de Eli. E hoje nós vamos falar de mais um personagem. E esse personagem a vida dele me confronta. A história desse homem confronta muito a minha vida, como pastor, como servo de Deus, e eu espero que o exemplo de vida deste homem possa confrontar a tua vida também. Amém? Olha só, é possível se viver uma vida irrepreensível diante de Deus? Vocês acham que é possível viver uma vida irrepreensível diante de Deus? Vocês acham que é? Quantos aqui acham que é possível viver uma vida irrepreensível diante de Deus? Quantos acham que é impossível viver uma vida irrepreensível diante de Deus? Ok. Bom, nós vamos então conhecer a história de um homem que foi irrepreensível diante do Senhor. Eu quero ler com vocês, eu quero que vocês acompanhem toda a história, Atos capítulo 6. A história é o seguinte, antes da gente começar a ler, bom, Cristo havia subido aos céus. Agora ele tinha dito aos seus discípulos, aos apóstolos e aos seus discípulos, fiquem em Jerusalém, até que do alto venha sobre vós o Espírito Santo, aquele a quem eu disse que enviaria. Tá? Fiquem aqui. Não saiam daqui de Jerusalém. E foi nesse cenário que a igreja, tendo recebido o Espírito Santo, de uma só vez, a igreja cresceu. Fez assim, ó, bum. Eles eram inicialmente 150, depois volta de 300, mas de uma só pregação, 3.000 aceitaram homens, sem contar as mulheres, aceitaram a Cristo. E depois, numa outra pregação, mais 5.000. Vocês dá para entender que aí uma igreja de 150 membros pulou para 10.000 membros, e quando a igreja cresce, é normal que os problemas cresçam também. É normal. Tá? Igreja sem problema é igreja pequena. Eu até fiquei surpreso, porque a nossa igreja é pequena e tem alguns problemas. Né? Parece que a gente anda meio que na contramão dessa estatística. Né? Mas quanto maior o número de pessoas, maior a probabilidade de se ter problemas. É isso? Porque são muitas vias de comunicação, vias de contato, de relacionamento, e se é uma coisa que causa problema no mundo, chama-se seres humanos. Tá? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Os animais, eles vivem o curso natural da vida deles. Não tem problema nenhum. Eles nascem, crescem, morrem, e está tudo certo. Agora, homem não. Homem e mulher é um bicho que gosta de espernear, é um cheio de milinga, cheio de tititi, cheio de coisa, sabe? Como diria um amigo meu, cheio de nó pelas costas. Já ouviu essa expressão? Cheio de nó pelas costas. Então, parece que quanto mais, o maior juntamento de pessoas, maior a probabilidade de se ter problema, de se ter confusão, de se ter... Tá? As pessoas, elas têm uma tendência, o ser humano tem uma tendência muito forte de olhar para o seu próprio umbigo, de olhar para a sua própria dor e não imaginar que outras pessoas enfrentam também problemas, enfrentam lutas. A gente tem a mania de achar que só nós enfrentamos lutas e problemas nessa vida. Não é assim. Pessoas de todos os lugares enfrentam problemas, sabe? Olha para o irmão que está do seu lado. Diga assim, eu sei que você enfrenta problemas. Meu querido, tenha essa certeza. Essa pessoa que está do seu lado também enfrenta problemas, sabe? Você que está nos assistindo aí por esse canal do YouTube, eu sei que você enfrenta problemas. Eu sei que na sua casa tem problemas. Vocês que estão aqui, vocês têm problemas. Eu tenho problemas. E assim, quando a igreja cresceu, repentinamente, pelo poder e pela presença do Espírito Santo, os problemas tomaram de conta da igreja. Tá? Olha só,
tinha na igreja dois grupos de pessoas. Que grupos de pessoas eram aquela na igreja primitiva? Eram aqueles que eram nascidos e criados em Jerusalém, que eram chamados de judeus. E aqueles judeus que eram nascidos, que eram apenas descendentes, que eram nascidos fora e que não falavam o hebraico, falavam o grego, que eram chamados helenistas. Eram judeus que eram nascidos fora de Jerusalém, tá? E todo esse tipo de gente, olha só, no dia de Pentecostes, vinha gente de todos os lugares do mundo. Então foi ali que aceitaram a Cristo, gente de todos os lugares do mundo. Então, tinha gente que morava em Jerusalém, tinha gente que morava na Grécia, em vários outros lugares, no Egito, em vários outros lugares. E esse povo agora fazia parte de um só corpo. Eu acho isso lindo, porque no corpo de Cristo há essa diversidade, na igreja do Senhor há essa diversidade. Pessoas de diversos costumes, de diversos, sabe? E às vezes essa talvez seja a grande ginástica da igreja do Senhor, é a gente conviver aqui na terra, sabe que com pessoas com pensamentos tão distintos dos nossos, tão diferentes dos nossos, e a gente saber que a gente tem o mesmo propósito, não é mesmo? Todo mundo que está aqui tem um propósito só, sabe qual é? Adorando a Deus, garantindo em Cristo Jesus vida eterna. Quem aqui quer usufruir da vida eterna? Pronto, todo mundo tem o mesmo propósito. Quem está aqui na esperança de ir para o céu quando morrer? Todo mundo tem o mesmo propósito. Vocês estão entendendo? Pessoas diferentes, que têm atitudes diferentes, que têm maneiras de agir diferentes, mas que têm um único só propósito. Sabe por quê? Porque temos um único Deus. Um só Deus, um só Espírito, um só Senhor. Sabe? E é por isso que a gente tem o mesmo propósito. E eu acho legal esses anos que a gente passa aqui, na terra como igreja do Senhor, porque é um exercício para o céu. Sabe? Esse irmão, que você talvez não goste dele aqui, não concorde com ele, e sabe que você olha, acha assim que ele não é... Tá? Deixa eu te falar uma coisa, ele vai viver a eternidade contigo. Não tem como você escapar. Então, eu vou te dar um conselho, trate de amar esse irmão agora, sabe? Para ficar mais fácil quando chegar lá no céu. Olha para a pessoa que está do seu lado. Diz assim, não adianta. Eu vou te encontrar lá no céu. Diga assim, você não vai se livrar de mim tão fácil. Tá vendo? Assim, a gente não vai se livrar. E aí, era esse o período da igreja. A igreja estava começando quando havia gente, pessoas de características diferentes, atitudes diferentes, todo mundo teve que ver na sua igreja. E olha só, foi nesse contexto que esse homem surgiu. E nós vamos ler e vamos conhecer quem é esse homem. Amém? Atos capítulo 6. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, a igreja cresceu, era de 150 para quase 10 mil. Os judeus de fala grega murmuravam contra os judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. O que estava acontecendo? Olha, a igreja, ela não falava apenas assim para as pessoas, Jesus te ama, olha, você vai ser salvo em Jesus. As pessoas, elas tinham necessidades. Sabe o que a igreja fazia também? A igreja também distribuía cestas básicas, a igreja distribuía sopão, a igreja cuidava das pessoas. Sabe, eu gosto dessa coisa da igreja, quando a igreja não vive enclausurada, sabe, vivendo assim só para o seu próprio mundo, esquecendo de que as pessoas, não basta apenas você dizer assim, Jesus te ama, e mandar a pessoa ir para casa com dor no estômago de fome, sabe, padecer necessidade. Você tem que dizer assim, ó, Jesus te ama, e ele vai te perguntar, como eu sei que Jesus me ama? Ele diz, porque ele me mandou para eu te ajudar. Sabe? Você é mão, boca, olhos, braço de Jesus aqui na terra para abençoar a vida das outras pessoas. E era isso que essa igreja fazia. Mas o que acontecia? A igreja é composta por seres humanos. A igreja, como o corpo de Cristo, formada por muitos membros, e você é membro do corpo de Cristo.
E essa igreja aí não era diferente dessa igreja aqui, de todas as igrejas de hoje em dia. Sabe o que acontecia? Embora estivesse sendo distribuído de forma gratuita alimento, que não é gratuito porque sempre alguém está pagando por aquilo, tá? Sempre alguém está pagando. Mas Deus estava providenciando através da vida de outros irmãos para abençoar algumas pessoas que estavam necessitadas. As viúvas, que não tinham mais com quem contar, não tinham mais marido, não tinham filho, então elas precisavam serem amparadas. E a igreja faz isso, a igreja ampara as pessoas. É o papel da igreja amparar pessoas. Ok? E aí começou a fazer o quê? O povo começou a se alegrar? Foi isso que o povo fez? Volta aí o verso. O povo começou a se alegrar? Não. O povo começou a fazer o quê? Murmuravam uns contra os outros. O que eles diziam? Olha, as nossas viúvas não estão recebendo, só as viúvas de vocês. E aí começava aquela confusão. E aí o que aconteceu? Por isso, os 12, quem eram os 12? Os 12 apóstolos, né? Os do Pedro, Tiago, João, né? E aí Simão, Judas, que não foi o Iscariote, né? Aquele já tinha morrido, né? Morreu. Então, por isso os 12 reuniram todos os discípulos, ou seja, eles reuniram toda a congregação. E eles disseram, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Havia naquele tempo duas diaconias. Diaconia significa serviço. Duas frentes de serviço. Uma era a frente de serviço da palavra e da oração, e a outra era o que serviam, a frente de serviço que serviam as mesas, que faziam assistência social dentro da igreja. Tá? Duas frentes. E aí os apóstolos diziam assim, não é certo que a gente largue de estudar a palavra e de pregar para vocês e de orar por vocês para a gente cuidar dessas questões pequenas. E aí eles tiveram de Deus uma ideia. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho. Diga bom testemunho. Aqui. Cheios do Espírito. Digam assim, cheios do Espírito. E de sabedoria. Digam sabedoria. E os encarregaremos desta tarefa. Que tarefa? Tarefa de servir, né, as famílias. Assim, nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. A partir daí eu vou ler, porque é uma leitura muito longa. Nós vamos ler aí o livro de Atos praticamente todo. Estão prontos? Rapaz, vocês estão duvidando? Então, acompanhem comigo. Tal proposta agradou a todos. Então, escolheram Estevão. Quem foi que eles escolheram? Estevão. Quem era Estevão? Um homem cheio de quê? Fé e do Espírito Santo. Além de Felipe, Procópio, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, que havia se convertido ao judaísmo e era proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número dos discípulos em Jerusalém. Além disso, um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Estevão, homem cheio da graça, diga assim, cheio da graça, e do poder de Deus, diga cheio do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Aleluia. Então, esses homens subornaram alguns homens que disseram: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e prendendo Estevão, levaram-no ao Sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. Nós o ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele,
todos os que estavam sentados no sinédrio viram o seu rosto parecido como o rosto de um anjo. Então, o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras essas acusações? Ele respondeu: irmãos e pais, ouçam. E a partir daí, ele começou, até o verso 50, uma pregação. Ele começou a pregar falando desde Abraão até Jesus Cristo. E no final, verso 50, ele fala, volta um pouquinho, verso 48, acho 48. Ele vinha falando que houve um tempo em que Deus habitava em templos, né, feitos por seres humanos, mas ele, a partir desse versículo, ele começou a discorrer, dizendo que, todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês edificariam para mim, diz Deus? Ou onde seria o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? Povo rebelde, obstinado, dizia ele, Estevão, de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados. Sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e seguidores, ok? Quando ele falou isso, que os profetas do passado e eles ali estavam perseguindo todos aqueles que prediziam a vinda do justo. Quem era o justo que os profetas prediziam? Jesus. Aí ele disse: o justo, de quem agora vocês, então eles estavam os acusando, vocês se tornaram traidores e assassinos. Lembra-se, havia sido pouco tempo em que Jesus Cristo tinha sido assassinado pelo Sinédrio, assassinado pelos judeus da época. Entendeu? E era isso que Estevão estava dizendo: olha, vocês assassinaram, vocês traíram ele e o assassinaram, ok? Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Ouvindo isso, quando eles ouviram isso de Estevão, o que foi que eles fizeram? Ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Pensa, já viu alguém com raiva assim que... furioso, sabe como é? Que range assim os dentes. Pronto. Estevão, porém, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. E quando ele viu a glória de Deus, ele viu Jesus em pé, à direita de Deus. Então ele disse: eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Eles, porém, quem? Os seus acusadores, eles, porém, taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram ele para fora. Naquela época, não se podia, entenda bem, naquela época, não podia se... Eles não tinham, o Sinédrio não tinha autorização de Roma para assassinar ninguém, para matar ninguém. Então, o que eles fizeram? Arrastaram Estevão para fora, e começaram a apedrejá-lo. Entendam, eles não arrastaram Estevão para fora, e lá, quando ele estava lá fora, começaram a apedrejá-lo. Não. Eles arrastaram e começaram a apedrejá-lo. Enquanto ele era arrastado, começaram a jogar pedra nele. Dá para entender? Olha só, as testemunhas deixaram os mantos deles aos pés de um jovem chamado quem? Saulo, ok? Chamado Saulo de Tarso. Então, o que as testemunhas? As pessoas que estavam ali testemunhando aquilo, deixaram os seus mantos aos pés para você. Ei, a gente vai bem ali matar esse camarada, guarda aí, né? Esses mantos que a gente volta já. Enquanto apedrejavam Estevão, este reclamava.
Este tentava fugir. Este, ele fazia o quê? Orava. Ele dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou. Ele disse: Senhor, não os considere culpados deste pecado. Senhor, não impute sobre eles esse pecado. Sabe o que ele estava dizendo? Senhor, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Tendo dito isso, ele fez o quê? Adormeceu. O seu corpo já havia falido e o seu espírito havia sido recepcionado por Cristo Jesus, que estava em pé, à direita, mas se alegrando com a atitude dele, se alegrando com esse homem. Amém? Ok, vamos ficar até por aí por enquanto, depois a gente lê o restante do livro de Atos. Amém? Quero orar com vocês. Pai, muito obrigado pela tua palavra, obrigado pelo que pudemos ver, por tudo que aprendemos através da vida deste homem, este santo homem, esse homem que teve uma vida que alegrou o teu coração, esse homem que colocou o próprio Jesus em pé à tua direita para contemplar. Que homem é esse, Senhor? Sabe, Senhor Deus, que a gente possa aprender através do testemunho desse homem a termos uma vida segundo o teu querer, segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém? Essa história não confronta vocês, não? Um homem que era igual a mim e a vocês, tinha as mesmas paixões que nós poderíamos ter, tinha as mesmas fraquezas que nós tínhamos, mas que escolheu, apesar das lutas, apesar das guerras, escolheu viver uma vida dedicada a Deus. Pastor, o que esse homem tinha de especial que eu preciso ter na minha vida para ser um homem repreensível, segundo a vontade de Deus? Primeira coisa, verso de número 6 e 7. Diz o quê? Verso 6 do capítulo 6, verso 6. Isso. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais, é isso? Não, desculpa, verso 5. Tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão. Quem era Estevão? Era um homem cheio de quê? Cheio de fé. Olha só, querido. Fé não é uma coisa que você escolhe ter, você tem que ter fé. Se você é filho de Deus, se você proclama a Cristo como teu Salvador e é filho de Deus, deixa eu te dizer uma coisa, você não tem escolha para não ter fé. Aliás, quantos aqui pretendem ver a Deus? Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Olha, se você não tiver fé, você não agrada a Deus. Fé é a decisão do coração de crer por coisas que você não vê, pelas coisas que você espera. Isso é fé. Pastor, como eu posso entender o que é fé? Vou explicar para vocês o que é fé. Pronto, isso é fé. Como assim, pastor, isso é fé? Fé é você tomar uma atitude sem questionar. Eu não questionei se essa cadeira ia me suportar. Eu não questionei quantos quilos ela suporta. Eu não questionei nada disso. Eu simplesmente fiz o quê? Sentei. Quando eu sentei, eu tinha fé de que ela iria suportar o meu peso. Você sabe, dá para entender o que é fé? Qual é o grande problema? É que a gente proclama a fé, mas às vezes não vivemos a fé.
A gente diz que tem fé, e diante do primeiro desafio, a gente vacila, duvida. A fé, ela, para a maioria de nós, ela só existe enquanto tudo vai bem. Nós estamos acostumados a viver a fé do saldo positivo. Como assim, pastor? Quando a conta está com saldo positivo. Aí é fácil ter fé ou não é? Eu quero saber o seguinte, quando zero, não é quando está negativo, é quando zero, porque não é para deixar ficar negativo, viu? Porque você vai ficar pagando juros. Então, quando zera a conta, entendeu? Quando zera a conta e vem um desafio para você, você consegue ter fé sem dinheiro na mão? Você consegue ter fé sem dinheiro na mão? Ei, você consegue ter fé quando você faz o exame que o médico, que o telefone toca, é fulano de tal? Olha, aqui é do consultório do Dr. Tal, ele pediu que você desse um pulinho aqui que ele precisa falar com você. E você chega lá e o médico lhe recebe na porta e diz, por favor, sente-se. E aí, né? Eu preciso, os exames chegaram o resultado aqui e eu quero conversar com você, você está acompanhado de alguém, não é assim? E aí a pessoa começa a ficar logo, fala logo, doutor, o que aconteceu? Você consegue ter fé quando alguém diz assim, ei, assina o aviso prévio, né? E você não se desespera, você diz assim, epa, para aí, quem me sustentou foi Deus até aqui e eu não vou me desesperar. Sabe, é esse tipo de fé que Estevão possuía. Ele sabia em quem ele cria. Ele sabia em quem ele depositava o seu futuro, a sua história, a sua jornada. Sabe, é quando não tem contratos firmados. É quando não tem perspectiva e você não se desespera. Você diz assim, ei, eu sei do Deus que eu sirvo, do Deus que me sustenta. É muito fácil a gente confiar no patrão, confiar na empresa, confiar no... Ei, eu quero desafiar você a confiar em Deus. Sabe por quê? Porque empresas fecham, patrões mudam de ideia, te demitem. Crises abatem governos, países. E quando essas situações chegar, só vai sobrar, sabe o quê? A fé. A fé de que tudo vai dar certo. É como o João disse, eu sei do Deus a quem eu sirvo. Você sabe do Deus a quem você serve? Você conhece o Deus a quem você diz que serve, de fato? Se você conhece, você consegue entregar a tua insegurança, a tua incerteza e dizer assim, Deus, tudo está nas tuas mãos. Não depende de mim, depende de ti. O que eu podia fazer, eu já fiz, agora é contigo, Senhor. Aleluia! É muito complicado a gente, sabe, soltar, desatar a corda, cortar a corda. Que história é essa de cortar a corda? Já contei essa história para vocês. Havia um alpinista, um jovem, lembra essa história que eu contei para vocês? Subiu uma montanha, o sonho dele era chegar no topo da montanha, daquela montanha. E ele decidiu, era tarde, ele começou a subir, e a noite chegou, e quando ele chegou perto do topo da montanha, houve um deslize, ele pisou em falso, e olha, era geleira, estava muito frio, ele escorregou e veio de lá, se despencando, e vocês sabem que todo alpinista tem uma corda de segurança, né? E ele veio e pum, esticou a corda, ficou seguro pela corda. E o frio chegou, e a madrugada veio, e ele clamava a Deus, Deus, me socorre. Quem já clamou por socorro de Deus aqui? Quem já disse, Deus, me socorre? Eu já disse muitas vezes. Deus, me socorre. Eu não sei o que fazer, eu não sei o que dizer, eu não sei como agir. Deus, me socorre. Esse jovem gritava, Deus, me socorre, não me deixa morrer. Deus, me socorre. E de repente veio ao seu coração a seguinte ordem, corta a corda. Corta a corda. E ele dizia, Deus, me socorre. E a voz vinha e dizia, corta a corda. E ele dizia, eu não posso, porque se eu cortar a corda, eu vou me acabar lá embaixo, eu vou morrer. Senhor, eu não quero morrer. Não deixe eu cortar, eu não vou cortar essa corda.
Eu tenho medo de cortar a corda. E a voz dizia, corta a corda. E ele clamava, Deus não deixou morrer. O dia amanheceu, clareou, o sol brilhou e encontraram aquele jovem morto. Frio, congelou e ele morreu. A 1 palmo de distância do chão. Ele só precisava cortar a corda. Sabe de uma coisa? Às vezes a gente precisa ter atitudes de fé para vencer. Sabe? Às vezes a gente precisa cortar a corda. Estevão, esse homem, o texto diz que ele tinha o quê? Ele era cheio de fé. Aliás, uma palavra que define Estevão chama-se cheio. Ele era cheio de tudo o que precisava ser cheio. Ele era cheio de fé. Mas o texto diz também que ele era cheio de quê? Do Espírito Santo. Quem aqui se considera cheio do Espírito Santo? Uau! Obrigado pela honestidade de vocês. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Ser cheio do Espírito Santo é obrigação. Não tem como você ser cristão, ser servo de Deus e não ser cheio do Espírito Santo. Você tem que ser cheio do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque ser cheio do Espírito Santo faz você testemunhar a respeito do Deus que você disse que ama. Por que faz você testemunhar a respeito de Deus, do Deus que você ama? Porque quando a pessoa é cheia do Espírito Santo, como é que você sabe que a pessoa é cheia do Espírito Santo? Como é que se sabe? Sabe? Basta olhar o fruto. A pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem fruto. Que fruto? Domínio próprio, amor, mansidão. A gente já pregou sobre isso aqui. Então, deixa eu te falar uma coisa. Se você não ser cheio do Espírito Santo, é pecado. Você está em desobediência. Porque a palavra de Deus diz assim, Paulo diz assim, não vos embriagueis com vinho, onde há o quê? Confusão, briga, dissolução, mas está no imperativo, enchei-vos do Espírito. Não está dizendo assim, ó, tente se encher, não, ele está dizendo, ei, enchei-vos, vocês têm que se encher do Espírito Santo, tem que ser cheio do Espírito Santo. Fala para a pessoa que está ao seu lado, diz, você tem que ser cheio do Espírito Santo. Ei, você tem que ser cheio do Espírito Santo. Tem que ser, não tem como. Ei, qual é a diferença? Olha só, eu acho interessante quando Paulo fala assim, ó, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos. O que tem a ver uma coisa, embriagar-se com vinho, com enchei-vos? O que tem de semelhante? Bom, o que tem de semelhante em quem está embriagado pelo vinho e quem está cheio do Espírito Santo é que todos os dois estão dominados, só que um dominado pelo vinho e o outro dominado pelo Espírito Santo. Bom, isso é o que tem de comum. E o que tem de diferente? É porque quem está cheio de vinho faz besteira, cria confusão. Quem está cheio do vinho, ou do álcool, ou da bebida, a casa vai cair. Uma hora o negócio vai dar errado, porque você perde noção da sua serenidade, da sua, sabe? Você perde, não tem como. Não tem como. Esses dias, você sabe que eu trabalho numa empresa em que essa empresa, ela dá suporte para todos os eventos, né? Esses grandes eventos que tem aí. Esses dias agora o grande evento é o tal chamado pré-carnaval. Então nós estamos com uma grande estrutura montada lá na Praia Grande, estamos com uma estrutura montada ali na litorânea, estamos abastecendo todos os trios elétricos que vieram de fora, a gente colocou mesa, luz, tudo lá é nosso. E aí a gente tem mais vários eventos do governo. E aí quando termina, o que o pastor faz? O pastor tem que sair daqui e ir buscar os técnicos, para poder deixar, porque já é de madrugada, não tem mais ônibus, os Uber, então daqui a pouco eu vou lá buscar uma turma. Entendeu? É meu trabalho. Eu vou lá buscá-los para levar, deixar em casa todo mundo e tal, porque amanhã a gente quer que essa turma esteja de pé, todo mundo no ponto, né? Então deixa em casa, vai dormir, vai descansar, porque amanhã tem mais. Mas o que eu estou vendo quando eu estou vendo pessoas embriagadas com álcool, né?
E esses dias eu ligo de lá para a Grace, eu ligo para a pastora e digo, minha filha, eu estou abismado. Eu ainda consigo me assustar com as coisas, sabe? As atrocidades que as pessoas cometem, movidas pelo quê? Pelo domínio do álcool, sabe? Homens e mulheres, assim, a olho nu, na frente de todo mundo, se prostituindo, se corrompendo, mulheres não são seminuas, mulheres literalmente nuas. Esses dias eu estava indo e o garrafamento estava grande, eu digo, eu não vou conseguir chegar lá perto do palco, então eu vou encostar um pouquinho aqui na Praia Grande, encostei ali o carro, eu vou ficar aqui dentro do carro, esperar esse fluxo terminar, quando diminuir o trânsito aí, esse mar de gente passando, para evitar acidente, o que é que eu faço? Eu vou e busco os técnicos. E liguei para eles e disse, eu vou ficar aqui parado esperando. Não, tá bom, pastor, fica aí aguardando quando o senhor chega aqui. Então, e eu fiquei lá dentro do carro. De repente, na minha frente, a moça baixa as roupas e tudo, e vai fazer as necessidades. Ali, não era na minha frente, era na frente de todo mundo. Você está entendendo o que provoca a falta de noção? Mas o apóstolo Paulo diz assim, enchei-vos do Espírito. E quando você é cheio do Espírito, o que encher-se do Espírito provoca na tua vida? Sabe de uma coisa? Você serve com amor. Você ama o outro. Não era isso que Estevão fazia? Estevão estava fazendo o quê? Servindo os outros com amor. Ele estava dedicando o seu tempo para cuidar das pessoas. Sabe? Quando você é cheio do Espírito, você tem, sabe o quê? Domínio próprio. Olha só, começaram a fazer acusações contra ele. Levantaram injúrias, mentiras contra ele. Ele saiu num braço com todo mundo, brigando, discutindo. Ele era cheio do Espírito. O texto diz aqui, ó, verso 55 do capítulo 7. Verso 55 do capítulo 7, ó. Estevão, porém, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos. Olha só. Volta um pouquinho, volta um verso 54. Ó. Ouvindo isto, ficaram furiosos, rangeram os dentes contra ele. Quando uma pessoa se mostra furioso contra ti, a ponto de te agredir, e ali eles iriam agredir, ao ponto de submeter, o que tu faz? Tu diz assim, vem! Tu é o Bruce Lee do momento? Bruce Lee é tio, né? Quem você é? Quem você é? Entendeu? Quem você é? Você é o Caio Borrai? Que diz, vem! Vem! Entendeu? Quem você é? Ou você é alguém cheio do Espírito, que faz isso bem aqui. Olha o que uma pessoa cheia do Espírito faz. Estevão, porém, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. Sabe de uma coisa, meu querido? A pessoa cheia do Espírito Santo, ela não entra em contendas, ela sabe que a guerra dela pertence ao Senhor. Ela simplesmente olha para os céus e contempla a glória de Deus, meu querido. Há uma glória à tua disposição quando a batalha vier, quando a guerra vier te desafiar. Sabe o que você tem que fazer? Mostrando que você é cheio do Espírito Santo, ergue a tua cabeça para os céus, porque é de lá que vem o teu socorro. Ei, é lá que está aquele que luta a tua causa, que é o justo juiz, que vai julgar as tuas questões, meu querido. Você está entendendo? Quem é cheio do Espírito Santo age assim. Mas o texto também disse que Estevão, verso 8, Estevão, olha só, verso 8 do capítulo 6, verso 8 do capítulo 6. Isso, tá. Somando o tempo todo 6 e 7, tá? Então, Estevão, homem cheio de quê, gente? Da graça e do poder de Deus. Sabe de uma coisa? Ser cheio da graça é ser irresistível no falar. As falas, sabe? As falas não agredem. As falas, o que fala? As confronta sem agredir. Embora as pessoas não concordem com você,
Embora alguns vão te acusar, fazer, sabe de uma coisa, mas a tua fala é cheia de compaixão, de amor. Estevão estava pregando aquele sermão que ele pregaria no capítulo 7. Ele estaria falando, não porque ele estava cheio, cercado de ódio por aquelas pessoas. Não, ele estava querendo levar aquelas pessoas a tomarem uma decisão pelo mesmo Jesus que ele acreditava. Sabe, as nossas igrejas estão carentes de pessoas cheias da graça. De pessoas que quando abrem a boca para falar para o outro, tenham graça no falar. Sabe de uma coisa? Satanás, o meu acusador, ele não tem graça na vida. Na verdade, ele é um desgraçado. Você está me entendendo? O grande problema é que às vezes a igreja, os irmãos na igreja, estão tendo comportamentos desgraçados. Ou seja, sem nenhuma graça. Estão simplesmente falando uns para os outros com boca cheia de ódio, cheia de inveja, cheia de mágoa, cheia de tanta coisa, mas não tem graça nenhuma no falar. E até diz assim, mas o que eu estou falando está na palavra. E não é o que você diz, é como você diz. É a forma como você fala. É a forma como você diz. Quando você exorta alguém, quando você repreende alguém, as pessoas conseguem ver amor e compaixão na tua voz, no tom, no jeito, na forma como você fala, ou elas só conseguem ver raiva, rancor, ira, chateação. Estevão não. Estevão era um homem cheio de graça. E porque ele era cheio de graça, cheio do Espírito Santo, ele era cheio de poder. Sabe? É possível que as pessoas demonstrem algum poder. Eu até imagino que as igrejas que mais crescem hoje são as igrejas que estão atrás do poder de Deus. Mas não aquele poder que converte o coração e transforma a alma, mas o poder que traz prosperidade, traz riqueza, traz cura. É assim? Bem, porque Deus vai te dar, e não é assim que prega. É desse jeito. Mas não era esse poder que Estevão exercia. Estevão não estava preocupado com status, com cargo. Ele não queria ser apóstolo. Ele não queria ser profeta. Ele não queria ser nada. Ele só queria servir. Esse era o poder que era exercido através da vida de Estevão. Sabe? E por causa disso ele operava, sabe o quê? Maravilhas, milagres. Sabe? Deus fazia isso através dele. Nós estamos carentes na nossa igreja de maravilhas e milagres. Sabe por quê? Porque tem pessoas, está escasso as pessoas de fato, cheias do Espírito Santo. Cheias de graça. Tem pessoas, na maioria das vezes, sabe o quê? Com espírito arrogante, soberbo. Porque Deus fez que... Gente, entenda uma coisa. O poder não é meu, não é teu. O poder é de Deus. O poder é da sua palavra. É Ele que opera maravilhas. Ele só te usa para isso. Você está entendendo? Então para de bater no peito achando assim, eu sou o cara, eu sou o bambambam, eu é quem faço, porque você não faz nada. Deus é quem faz através da tua vida. Mas o que está acontecendo é que a maioria das igrejas está cheio de gente que, porque Deus opera alguma maravilha, a pessoa só se torna intocável, a pessoa se torna um semideus, o cara. Entendeu? Eu participo de um grupo onde tem muitos profetas, pastores, é muita gente. Eu já quis sair desse grupo, mas eu queria sair sem causar, sabe? Aí eu perguntei para a Grace, meu filho, como é que eu faço para sair desse grupo sem que as pessoas percebam que eu saí? Ela disse, não tem como. Olha, as outras pessoas nem vão perceber, mas o administrador vai saber. Eu digo, é esse que eu não quero que saiba. Então tu vai ter que ficar nesse grupo. E aí nesse grupo de profetas e pastores, o que eu estou vendo nesse grupo? Eu estou vendo, tem um camarada que diz assim, posta um vídeo assim, olha aí, me desafiou, eu entreguei tudo que Jeová mandou.
estão entendendo a arrogância por trás? Me desafiou e eu entreguei tudo que Deus mandou. Sabe? Eu fico olhando aquilo, eu fico dizendo, Senhor, Deus tem misericórdia. Tem misericórdia. Talvez a nossa igreja esteja faltando pessoas cheias de graça, para que demonstre o poder de Deus, para que o Deus faça suas maravilhas e milagres no meio da igreja. Aqui é uma igreja que acontece muitas maravilhas, acontecem muitos milagres. Hoje vocês ouviram o testemunho, vocês nem imaginam, isso foi um milagre. Sabe, um milagre de 1,5 milhão. Glória! Vocês estão entendendo? Deus fazendo milagres o tempo todo. Mas quem faz milagre é Deus. E Estevão fazia isso, dava glória a dele, dava glória a quem? A Deus. No verso 17, Estevão também era cheio de... Verso 17... Do capítulo 8, acho que é capítulo 8. Oh, desculpa, capítulo 7. 7, 17. Não, então é 6. 6, 17. 6, 17. Desculpa. 6 até 15. É? Então não é o verso 17? Não. Verso 60, que é o final. Mas antes de ver o verso 60, eu quero que vocês em casa leiam do verso 3 ao verso 50. O que é do verso 3 ao verso 50? Do verso 3 ao verso 50 está a pregação de Estevão. Olha só, depois do sermão da montanha, aquele sermão que Cristo pregou, o maior sermão registrado na Bíblia foi o sermão de Estevão. O maior sermão que contém versículos bíblicos é o sermão de Estevão. Ele, do começo ao fim, ele cita textos bíblicos. O que isso me mostra? Que Estevão era cheio, sabe de quê? Da palavra. Ele era cheio da palavra. E sabe, quando eu li isso, eu digo, caramba, é essa a chave desse homem. Sabe, ele é um profundo conhecedor da palavra. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, você quer enfrentar as guerras desse mundo, você quer sair vitorioso desse mundo, você tem que ser um profundo conhecedor da palavra. Sabe, não é um teólogo, não é um estudioso, não é nada disso, mas você tem que ler a palavra. Olha, há uma estimativa de que as pessoas abrem mais ou menos por dia 300 vezes os seus celulares para ver aplicativos e fazer. Eu pergunto, quantas vezes por dia? Não, quantas vezes por semana você abre a sua Bíblia? Talvez quantas vezes por mês você abre a sua Bíblia? Mas, no entanto, você sabia que, em média, você abre por vez 300 vezes o seu celular? Quantas vezes você tira para ler a palavra de Deus? Eu já disse para vocês qual é o segredo do pastor de vocês. O que é que eu faço? O pastor tem um carro que tem Bluetooth no som. E a minha Bíblia, ela tem áudio. Se eu estou dirigindo, o que eu faço? Eu boto lá. Então, eu estou ouvindo o livro de Atos. E eu estou aqui, eu vou meditando. Aí eu paro, eu fico pensando naquele texto. E quem entra no carro para ser deixado em casa, vai ter que ouvir a Bíblia. Todo mundo ouve a Bíblia. Todo mundo ouve. Eu ouço a Bíblia o tempo todo. E quando eu paro, eu leio a Bíblia o tempo todo. Sabe? Mas sempre foi assim, pastor? Não, nem sempre. Vocês sabem que eu até tenho até tenho o Instagram, mas eu não tenho mais o aplicativo. Eu tava tão viciado no Instagram, que eu andava assim, ó, com o celular com o Instagram aberto na perna. Aí eu tava e olhava, dirigindo e olhava. Stories, olhando. Parava no sinal e eu ficava lá. Aí, no sinal, aí eu botava lá e ia embora. Sabe? Eu chegava em casa, eu estava almoçando com o Instagram aberto. Eu digo, gente, tem alguma coisa errada. Vocês estão dizendo, olhando assim para mim, pastor, que é isso, senhor? Vocês também são assim.
Vocês não parem, vocês também. Ei, vocês no TikTok, se toquem, sabe? Vocês são assim, no Instagram. Ei, vai para o restaurante com a família. É um no Instagram lá, outro no Instagram de cá. Assim, ninguém conversa, ninguém fala nada, sabe? Ei, vocês pensam que eu não estou vendo? Daqui na igreja, eu estou pregando e vocês estão no Instagram. Verdade. Gente, e a disposição para abrir a Bíblia, para ler. Aí a gente, poxa, para esse cara, Estevão, qual era o segredo dele? Deixa eu te falar uma coisa, hoje você tem liberdade para abrir a Bíblia onde você quiser. Aqui nesse país você pode abrir a Bíblia onde você quiser, ler, e sabe, você pode fazer isso, mas vai chegar o tempo, está chegando, em que você não vai ter essa liberdade. Sabe de uma coisa? Tem horas que não dá tempo de ir no Google, atrás de um versículo, de abrir. Não tem horas que a Bíblia tem que estar, sabe aonde? Aqui, ó. Sabe, tem horas. Imagine Jesus quando Satanás apresentou-se para ele, disse, porque está escrito, te atira daqui, dará ordem aos anjos e tudo. Ele disse, olha, mas também está escrito, estava onde? Na ponta da língua, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E Satanás disse assim, por que tu então não pega essas pedras e transforma? Porque também está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Vocês estão entendendo? A receita de pessoas que vencem, de pessoas que agradam a Deus, que têm vida irrepreensível, tem a palavra cravada no coração e na mente. Talvez você consiga se lembrar hoje das imagens de quantos TikTok você viu, quantos stories você curtiu, quantas coisas você leu. Eu fico impressionado porque as pessoas elas vão postando cardzinhos, sabe, de palavras, de coisas, vão postando tudo isso, mas nem param para refletir. Esses dias um amigo meu postou algo lá que falava exatamente dele, mas ele postou como se não fosse para os outros. Mas eu conheço ele, aí eu peguei, né, fiz um print, ele postou no como é que chama? Status do WhatsApp, porque agora eu só tenho WhatsApp. Aí postou, aí eu fiz um print, aliás, respondi lá, marquei lá, respondi, disse assim, tua cara. Tua cara. As pessoas fazem isso, as pessoas pegam textos e o tempo todo elas estão colocando textos da Bíblia, colocando como se fosse para os outros e não tomam aquilo para si mesmo. Sabe, não tomam aquilo para si mesmo. E para terminar, Estevão, ele era um homem, verso 60. Então caiu de joelhos e bradou, Senhor, não os considere culpados deste pecado. Outra versão diz, Senhor, não lhes impute esse pecado. Tendo dito isso, ele morreu. Isso mostra que Estevão era um homem cheio de quê? De perdão. Ele era um homem cheio de perdão. Quando as pessoas falam mal de você, quando as pessoas te acusam, quando as pessoas levantam falso testemunho a teu respeito, o que você deseja para essas pessoas? O que você deseja a essas pessoas? Homens e mulheres cheios do Espírito Santo, pessoas de fé, que são dominadas pelo Espírito Santo de Deus e que tem a palavra no seu coração. Esse tipo de gente tem uma vida cheia de perdão. Eu fico impressionado. O que mais me impressiona é que tudo que esse homem viveu, teve um outro homem que viveu igual. Olha só, era a semana em que Cristo seria traído. Procuraram alguma forma para prendê-lo. E como não tinha do que acusá-lo, fizeram o quê? Pagaram pessoas para dizer que ele havia dito o quê? Que Moisés, né,
E aí ele foi acusado, foi levado perante o Sinédrio. Estevão foi levado perante o Sinédrio, não foi? Foi acusado injustamente ou não foi? Que nem Jesus Cristo. Foi. Mas também Estevão fez, sabe o quê? Como Cristo que levantou os olhos aos céus e disse: a ti eu entrego o meu espírito, Estevão tinha essa mesma ousadia. Ele ergueu os olhos aos céus e disse: Senhor, a ti eu entrego o meu espírito. Sabe de uma coisa? Cristo contemplou o Pai de braços abertos, dizendo assim: ei, eu te recebo. Estevão olhou para os céus e disse: eu vejo os céus abertos. Meu querido, a tua vida consegue tirar Cristo da cadeira do trono? Você consegue incomodar o trono do Pai? Quando chegarem os teus dias finais, os céus vão estar abertos e o Senhor vai estar dizendo: entre no meu descanso. Deixa eu falar uma coisa para vocês, queridos. É possível ter uma vida irrepreensível diante de Deus. Receita para ter uma vida irrepreensível: seja cheio do Espírito Santo. Ei, coma vorazmente a palavra de Deus. Tenham fé. Você é proibido não ter fé. Se você é um crente em Deus, em Cristo Jesus, é proibido não ter fé. É proibido. É proibido não ter fé. Sabe? Tenha graça no agir, no falar. E você vai ver o poder de Deus sendo exercido através da sua vida. Amém? Vamos ficar de pé.